Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de exercícios, né? Nossa resolução da nossa lista 1. Né? Vou dividir em duas partes. Tá? Então vamos à solução da nossa lista 1, solução comentada. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: a mandíbula humana é capaz de realizar movimentos complexos e de aplicar forças de diferentes magnitudes de acordo com as necessidades da mastigação. Considerando que há a possibilidade de deslocamento da mandíbula, está ali, ó, um vetor D, ele tem duas coordenadas A e B, em que A e B são os deslocamentos nas direções X e Y. Então, A, deslocamento na direção X, B, deslocamento na direção Y, ou seja, um deslocamento para frente da mandíbula e um deslocamento para cima da mandíbula. Né? Bom, e que o produto escalar, notem aqui, o produto escalar entre os dois vetores, né? Entre dois vetores aqui, ó, M de componentes mx e my e n de componentes nx e ny, esse produto escalar é definido como sendo mx nx mais my ny. Então multiplicamos os módulos das componentes x entre si e somamos com o produto das componentes y entre si. Isso é definição de produto escalar. Tudo bem? Assinale a opção correta a respeito da força F aplicada pela mandíbula representada na figura. Tudo bem? Então, lembrando que o trabalho ele é definido como um produto escalar, o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, vamos lá. Então, temos aqui, ó, as componentes F vertical e F horizontal da força F, que faz um ângulo alfa, está aqui escondidinho, ó, um ângulo alfa com a horizontal. Então a força F foi decomposta entre aquela força que joga a mandíbula para frente e a força que joga a mandíbula para cima a partir da ação dos músculos. Né? Bom, o trabalho da força F é, por definição, o produto escalar da força pelo deslocamento. Então, quais são as componentes da força? Fx e Fy, né? Que seriam as componentes horizontal e vertical. E quais são as componentes do deslocamento? São as componentes cartesianas, né? X e Y. Então, o que seria o produto escalar da força pelo deslocamento? Seria Fx vezes x mais Fy vezes y. Tudo bem? Bom, ele disse que a componente x é A e a componente y é B. Então, teremos que o trabalho seria Fxa mais Fyb. Então, esse aqui é o trabalho da componente x, esse aqui é o trabalho da componente y. Então, a letra A está dizendo que a componente horizontal Fx da força, ao deslocar a mandíbula perpendicularmente, realiza um trabalho igual a Fxb. Não, a componente x, a componente horizontal da força feita pela mandíbula, o trabalho é Fxa. A componente vertical, o trabalho é Fyb. Então, a letra A está errada. Né? Bom, o que diz a letra B? Considerando alfa igual a 45 graus e o produto escalar FD igual a 10, quer dizer, essa operação aqui, esse produto escalar aqui é igual a 10. A soma escalar das componentes A e B do deslocamento da mandíbula é 10 raiz de 2 sobre F. Vamos conferir? Bom, já vimos que o trabalho de F é Fxa mais Fyb. Ora, quem é o Fx? É essa componente horizontal aqui. Então, ela é o cateto adjacente a um ângulo de 45, e a hipotenusa é o módulo de F. Então, quem é Fx ou FH, que é a componente horizontal? É F raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45. Então, essa componente aqui vai ficar Fx, que é F raiz de 2 sobre 2, vezes A. E quem é o Fy? Fy é o cateto oposto. O cateto oposto é o produto do módulo da hipotenusa pelo seno do ângulo. Ora, o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então, as componentes Fx e Fy para um ângulo de 45 são iguais. Né? Então, também é F raiz de 2 sobre 2 vezes B. Então, isso tem que ser igual a 10. Então, quem nós podemos colocar em evidência aqui? Podemos colocar em evidência o F raiz de 2 que aparece nas duas parcelas. Então, colocando o F raiz de 2 sobre 2 em evidência, teremos F raiz de 2 sobre 2 vezes A mais B, que é o que ele quer. Lembra? Ele quer a soma das componentes A e B, é igual a 10.
Muito bem. Então, passando esse 2 para cá, vai ficar 20. 20 sobre raiz de 2. Racionalizando, teremos 20 raiz de 2 sobre 2, que é 10 raiz de 2, né, sobre f. Então, de fato, a soma das duas componentes é 10 raiz de 2 sobre f. Então, a resposta correta é letra B. Bom, as outras opções dizem o seguinte: se os músculos da mandíbula atuam elasticamente, a energia gasta em uma contração mandibular seria linearmente proporcional à contração. Não. Nós vimos que a energia elástica ela é proporcional ao quadrado da deformação, tá? E não linear. Então está errado. Para valores de alfa, né, entre 0 e 45 graus, a componente horizontal da força, que é o FH ou Fx, terá módulo menor que o da componente vertical. A gente tem que pensar na trigonometria. Para ângulos menores que 45, a componente horizontal, que depende do cosseno, ela é maior que a componente vertical, que depende do seno. Pois para ângulos menores que 45, tá, o seno é menor que o cosseno. Então a letra D está errada. Letra E, a componente vertical da força F pode ser representada por um vetor de módulo igual a F tangente de F. Não, a componente vertical é dada por F seno de alfa e não tangente. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Um bloco de massa igual a 1,5 kg é lançado sobre uma superfície horizontal plana com atrito com uma velocidade inicial de 6 metros por segundo em t igual a 0. Então, repare que em t igual a 0, a velocidade inicial é de 6 metros por segundo. Então, você joga o bloco na superfície horizontal, com o atrito ele vai escorregando, o atrito cinético, até parar, né, completamente 5 segundos depois. Então, está aqui o gráfico, né? É uma reta, pois a força de atrito, sendo a resultante e ela sendo constante, produz uma desaceleração constante. Temos um movimento uniformemente retardado. Muito bem, o valor absoluto, o módulo do trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco é, muito bem, poderia aqui usar a segunda lei de Newton, já que a força é constante, mas vamos usar o nosso teorema da energia cinética. Eu não posso usar conservação de energia, pois tem atrito. Então vamos usar o teorema da energia cinética. Ele diz que o trabalho total das forças que atuam no bloco é igual à variação da energia cinética do bloco. Que forças atuam no bloco? O peso, a normal e o atrito cinético. Só que o peso e a normal são perpendiculares ao deslocamento, portanto não realizam trabalho. Então, o trabalho total é o trabalho da força de atrito. Bom, o trabalho total é a variação da energia cinética. A energia cinética final menos a energia cinética inicial. Né? Bom, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 no seu valor final, menos massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 no seu valor inicial. Então, podemos colocar em evidência a razão m sobre 2. Então, fica m sobre 2, v final ao quadrado, menos v inicial ao quadrado. Muito bem. O trabalho total, que é o trabalho da força de atrito, é a massa do objeto, que é 1,5 kg, dividido por 2, que multiplica a velocidade final, 0, porque ele vai parar ao quadrado, menos a velocidade inicial, 6 ao quadrado. Então, teremos aqui 18, menos 36 por 2, menos 18, vezes 1,5, menos 27 joules, ou seja, a força, o trabalho total, que é o trabalho da força de atrito cinético, tirou, né, do corpo 27 joules. Então, o que você deu para ele no início eram 27 joules. Como ele para, o atrito tirou do corpo esses 27 joules. Então, o trabalho do atrito é negativo, pois é um trabalho resistente, e vale 27 joules. Então, o módulo desse trabalho é 27 joules. Resposta letra D. Terceira questão. Um prédio em construção de 20 metros de altura possui na parte externa da obra um elevador de carga de massa total 6 toneladas. Lembrando que tonelada não é a unidade do sistema internacional. Então temos 6.000 quilogramas suspenso por um cabo inextensível, ele não estica, e de massa desprezível. O elevador se desloca com velocidade constante. Isso quer dizer que a força exercida pelos cabos para cima tem módulo igual ao peso do elevador. Isso vai do piso até uma altura de 20 metros em um intervalo de tempo de 10 segundos. Desprezando as forças dissipativas e considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a potência média útil desenvolvida por esse elevador é... Muito bem, pessoal. Ora,
Como a velocidade é constante, a força exercida pelos cabos, pelo motor no caso, para cima tem módulo igual ao peso para baixo. Isso quer dizer que o trabalho da força motora é igual ao trabalho do peso. E o trabalho do peso, sendo negativo, posto que é subida, né, temos que tomá-lo em módulo, pois eu quero saber o trabalho da força motora. Então, como a velocidade é constante, o trabalho da força para erguer é igual ao trabalho do peso, que nós sabemos ser mgh. Então, o trabalho da força motora é igual ao módulo do trabalho do peso, que é igual a mgh. Lembrando, eu estou colocando aqui em módulo porque o trabalho do peso é negativo, pois o corpo está subindo. Mas eu quero o trabalho da força F, que é positivo. Eles têm módulos iguais, pois o elevador sobe com velocidade constante. Então, o trabalho da força para erguer qualquer objeto com velocidade constante é mgh. Substituindo os valores, ó, a massa é de 6 toneladas, 6.000 quilogramas, não posso usar tonelada. O G vale 10 metros por segundo ao quadrado e a altura 20 metros. Fazendo a continha aqui, teremos 1.200.000 joules. Né? Então, para que esteja a unidade seja o joule, a massa tem que estar em quilograma, o G tem que estar em metro por segundo ao quadrado e a altura tem que estar em metro. Então, teremos 1.200.000 joules. Mas ele quer a potência média útil. Bom, a potência média é a razão entre o trabalho realizado e o tempo gasto na realização desse trabalho. Então, como vimos, foram realizados aqui, ó, o motor realizou um trabalho de 1.200.000 joules no intervalo de tempo de 10 segundos. Isso nos dá 1.200.000 divididos por 10, isso nos dá 120.000 joules por segundo, joule por segundo, que é o watt. Muito bem, 120.000 watts são 120 kilowatts, né? Então, tirando duas unidades aqui, eu tenho que andar 2 casas para a direita. Então, fica 120 vezes 10 a 3 watts, 120 kilowatts, que é a letra A. Tudo bem? Próxima questão. Um objeto de 20 kg é movido ao longo de um trecho retilíneo sem atrito durante 3 segundos a uma distância de 1 metro. A força F que move esse objeto com deslocamento, conforme indicado no gráfico a seguir. Olha aqui, temos um gráfico da força em função do deslocamento. Lembra da propriedade? A área nos dá o trabalho. Então vamos lá. Sobre esse deslocamento do objeto pela força F, é correto afirmar: o trabalho realizado pela força F foi de 30 joules. Vamos ver? Quando nós temos um gráfico F versus D, como é que nós calculamos o trabalho? A área, que figura geométrica é essa? Então temos que calcular a área sob o gráfico, tudo que está embaixo dessa linha aqui. Que figura é essa? Um trapézio. Então como é que se calcula a área do trapézio? Base maior, que vale 1, mais a base menor, que vale meio, está aqui, ó, 1 mais meio, metros, né? Vezes a altura, 4 newtons, sobre 2. Fazendo essa continha, teremos 4 vezes 1,5, 6 dividido por 2, 3 joules. Então, a letra A está errada. Então, ele disse que o trabalho foi 10 vezes maior, 30 joules. Muito bem, vamos à letra B. A potência média desenvolvida foi de 1 watt. Bom, a potência média desenvolvida é a razão entre o trabalho realizado e o tempo gasto na realização desse trabalho. Bom, nesse deslocamento de 1 metro, sob a ação dessa força variável, levou 3 segundos, né? Foram 3 segundos nessa transferência de energia. Muito bem, então a potência média é definida como o trabalho realizado dividido pelo tempo gasto na realização desse trabalho. Então, como o trabalho foi de 3 joules e o tempo gasto foi de 3 segundos, nossa potência média foi de 1 watt. Exatamente o que diz a letra B. Então a resposta correta é letra B. Na letra C, ele diz que o objeto esteve em movimento retilíneo e uniforme nos primeiros 50 centímetros, quer dizer, 50 centímetros, meio metro. O fato daqui ser uma reta paralela ao eixo, tem que tomar cuidado, é força versus deslocamento. Aqui a força foi constante. Se a força foi constante, significa que a aceleração adquirida foi constante. Então o movimento não é retilíneo uniforme, é retilíneo uniformemente variado. Letra D, a aceleração desse objeto foi de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Ora, aqui a força foi constante, mas aqui a força foi variável. Então não podemos dizer que a aceleração desse objeto foi fixa e constante com 0,2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então a resposta correta é letra B. Questão número 5. Pode parecer exagero afirmar que a água foi um dos elementos mais importantes para a Revolução Industrial ocorrida na Europa no século XVIII.
O exagero desaparece quando lembramos que o principal fator de mudanças no modo de produção daquela época foi a utilização do vapor no funcionamento das máquinas. As máquinas a vapor aperfeiçoadas por James Watt por volta de 1765. Essas máquinas fizeram funcionar teares, prensas, olarias, enfim, substituíram a força humana e a força animal. James Watt estabeleceu a unidade cavalo-vapor, horsepower, que em valores aproximados é a capacidade de sua máquina de levantar 15 mil quilos, tá? Já passando para o sistema internacional, a uma altura de 30 centímetros, né? No tempo de 1 minuto. Então, hoje, a unidade de potência no sistema internacional de unidades é o Watt, em homenagem a James Watt. Muito bem, gente. Com base no texto e considerando que a aceleração da gravidade, G, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a potência de um cavalo-vapor é de aproximadamente... Vamos lá. Um cavalo-vapor foi definido aqui como sendo a capacidade de erguer a potência média no soerguimento, né, de 15 mil quilos a uma altura de 30 centímetros. Muito bem. Potência média é o trabalho realizado dividido pelo tempo gasto na realização desse trabalho. Mas esse trabalho foi realizado para erguer um objeto. Então nós sabemos que nesse caso o trabalho vai ser mgh. Então a potência média vai ser mgh sobre ΔT. Substituindo os valores, a massa é de 15 mil quilogramas, sistema internacional. O G vale 10 metros por segundo ao quadrado, sistema internacional. A altura vale 30 centímetros. Ops, tem que passar para metro. 0,30 metros. Então, fazendo essa continha aqui, chegamos a uma potência média de 750 watts, que é justamente um cavalo-vapor, né? Perdão, 1 horsepower, 1 HP. Então, a resposta correta é letra D. Tudo bem? Tranquilinha? Vamos à última questão dessa primeira parte. 2 objetos de 1 kg cada um, né, movem-se em linhas retas com velocidades. Objeto A, 1 metro por segundo, objeto B, 2 metros por segundo. Após certo tempo, as velocidades dos 2 objetos aumentam de 1 metro por segundo cada. Então, a do A vai para 2 e a do B vai para 3 metros por segundo. Expressando todas as forças de atrito nesse intervalo de tempo, né, desprezando os atritos nesse intervalo de tempo, o trabalho total, olha aí, total em joules realizados sobre os carros A e B é, respectivamente. Então, temos que calcular os trabalhos totais nessa variação de velocidade, ou seja, trabalho total e variação de velocidade, trabalho total, variação de energia cinética. E nós já vimos que podemos simplificar essa expressão colocando m sobre 2 em evidência. Então, o trabalho total, tanto para o carro A quanto para o carro B. Vamos lá. Para o carro A, o trabalho total para o carro A é a massa dele, 1 kg, né, 1 sobre 2, vezes a velocidade final. Ele tinha uma velocidade inicial de 1 metro por segundo e ela aumentou em 1. Então, ela passa para 2. Então, a velocidade final é 2 ao quadrado, menos a inicial dele, que é 1. 1 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4 menos 3, dividido por 2, 1,5 joules. Então, esse é o trabalho total exercido sobre o carro A. Sobre o carro B, aqui é B, tá? Aqui não é A, aqui é B. O trabalho total sobre o carro B vai ser igual a massa, que é a mesma, 1 kg sobre 2, que multiplica. A velocidade inicial era 2. Como aumentou 1, agora a velocidade final é 3. 3 ao quadrado menos a inicial, que é 2. 2 ao quadrado. Então, o trabalho total sobre o carro B vai ser igual, tem um erro aqui, tá, pessoal? Que é B. Vai ser 3 ao quadrado, 9, menos 2 ao quadrado, 4, 5. 5 dividido por 2, 2,5 joules. Então, temos aqui 1,5 joules de trabalho total sobre o carro A e 2,5 joules de trabalho total sobre o carro B. Então, a resposta correta, letra C. Tudo bem, pessoal? Muito bem, aqui encerramos a nossa primeira parte. Até a próxima, com a segunda parte da lista 1. Um abraço a todos.